começou agora aqui uma oração quase de envio, né? Vocês perceberam agora, né? Mas também é para pregar, então foi bênção de Deus. E no domingo que vem, o pastor Francisco já disse, não, domingo que vem não, no último domingo, dia 6 de agosto, ele falou assim, venha você e sua família que nós vamos enviá-lo, vamos orar por você. Irmãos, para mim é só uma palavra, para resumir todos esses anos aqui, é gratidão a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo na minha vida, através de mim, durante esses anos, de crescimento, de aprendizado e também fazendo a obra do Senhor. Então, meu coração está muito feliz e em paz. Tudo que está acontecendo, meus irmãos, da maneira de Deus. E quando é da maneira de Deus, nosso coração fica em paz, a nossa família fica em paz, a igreja fica em paz também, irmãos. Porque, afinal de contas, a seara é grande, irmãos, mas são poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara para que envie mais trabalhadores. Então, nós estamos indo nessa missão. Eu sinto que eu estou indo para uma missão, mas, ao mesmo tempo, para mim, assim, foi uma resposta de oração. Na verdade, foi assim, irmãos, olha, eu pedi assim, Senhor, onde Tu quiseres me enviar, eis-me aqui. Nessa oração de crente, sim ou não, irmãos? Eis-me aqui, envia-me a mim, que nem o profeta Isaías. Eis-me aqui, Senhor, coloca a Tua disposição. Bom, pensei que era aqui perto, né, na igreja presbiteriana aqui, uma das nossas congregações. Eu até sugeri, irmãos, uma possibilidade. Senhor, lá no Rio, que tem a família da minha esposa, pelo menos lá até o Rio, né, que é até o sudeste. Estava feliz. Mas aí o Senhor Deus falou assim, não, tu vai além. Sul do Brasil. Eu falei, meu Deus! Eu fui lá pregar, irmãos, os irmãos, inclusive, devem estar me assistindo aqui. Um grande abraço para todos os irmãos lá da Igreja Presbiteriana de São Pedro do Sul. Estão me olhando lá também, estão me observando. E a todos os irmãos que estão aí. E eu, assim, sabe aquele primeiro amor? Sabe aquele primeiro amor que eu tenho? Desde quando eu pisei aqui, foi o primeiro amor. Pois é, irmãos, são irmãos nossos lá também, com as necessidades, com os problemas, desafios, e o meu coração está em paz. Eu só tenho que agradecer ao Conselho da Igreja Presbiteriana de Manaus, aos pastores que eu servi aqui ao lado, eu tive a honra de conhecer, de pastorear junto, de ser pastoreado. Eu quero trazer aqui lembranças do pastor Caio Fábio, pai, que foi um pai para mim, no finalzinho já. Eu ainda tive a honra de sentar naquele gabinete ali na Silva Ramos, na esquina, e receber conselhos do pastor Caio. Ainda discutir, pastor, e eu, teologia, sabe de quê? Escatologia com o pastor Caio. Isso aí é só entre os eleitos, né, irmãos? Eu tive a honra de ouvir coisas do pastor Caio. Conselho, meu filho, como é que você está? Você está bem? Estou paciente, cheio de amor. Pastor Zé João, que eu tenho que agradecer também. Ele, Lucília, e os meninos, toda a turma. Né? Eu falo dos meninos, mas estão todos já casados, né? Priscila, Felipe, Débora, que ainda vai casar em nome de Jesus, amém? Olha aí, Débora, poxa, glória a Deus, essa daí depois não vai. Eu tenho que agradecer também aos pastores que estiveram conosco, é muita gente para agradecer, o pastor Zenério, pastor Wellington, pastor Dijade, pastor Eustáquio, pastor João Wilson, e o meu saudoso também, pastor Junho, que foi o meu mentor, foi o meu discipulador, eu tenho a honra, aprendi com ele, sendo ovelha e sendo pastor do lado dele. Então, irmãos, o coração é só gratidão, não tenho o que reclamar. Percebe isso? Só tem que dizer, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade. E essa oração, e eu falei assim, para eu vou dar uma palavra de agradecimento. Então, sintam-se abraçados, amados, e sempre o meu coração vai estar aberto para essa minha amada igreja, que eu nunca vou deixar de ser presbiteriano de Manaus, certo? Eu sempre vou ser presbiteriano de Manaus, esse coração missionário, esse DNA de grupo familiar, eu vou levar para qualquer lugar, irmão, não dá para deixar de ser quem nós somos essa igreja. Dito isto, vamos para a palavra de Deus, amém, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 6, verso 17 e 18. Está bem quentinho aqui, irmãos, olha, acho que é o nervosismo, acontece. Verso 17 e 18, hoje nosso tema é a oração de Eliseu, né?
enxergando além das circunstâncias, das dificuldades. A oração de Eliseu, 2 Reis, capítulo 6, verso 17 e 18. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Amém? Vamos ler de novo o verso 17 e 18 juntos? Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te esta gente cegueira. Feria de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Que o Senhor Deus fale ao nosso coração agora através de sua palavra, e que seja uma noite onde você saia daqui cheio do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Amém. Irmãos amados, quando nós vamos continuar essa série sobre oração, e falar sobre oração para essa igreja é algo que não é uma notícia nova. Nós já vivemos essa realidade da oração. Essa igreja é uma igreja que ora. Essa igreja é uma igreja que não só fala sobre oração. Nós oramos. Nós temos aqui vários exemplos de pessoas que oraram e tiveram já resposta de oração. Isso, para mim, é um motivo de... Eu posso até falar assim, olha, quem aqui tem um testemunho para dar sobre resposta de oração? Eu sei que muita gente vai levantar a mão e falar assim, olha, eu tenho. Eu também tenho. Então, para nós, é mais do que isso aqui. É algo que, quando falamos sobre oração, não é sobre só falar sobre oração. É sobre um estilo de oração, é estilo de vida. Porque viver essa prática é estilo de vida de toda igreja, de todo cristão. Todo cristão que se diz cristão, uma das evidências que ele tem é que ele é uma pessoa que ora, é uma pessoa que busca, é uma pessoa que está sempre ali buscando a presença de Deus. Tudo bem que no início é difícil para todos nós. É difícil, porque muitas vezes a gente não sabe como chegar, o que falar. E eu me lembro várias vezes, vários momentos na minha vida, aqui nessa igreja, lá na Silva Ramos, nos cultos de oração, ou nos encontros de adolescente, porque eu era adolescente aqui também, que não faz muito tempo. Então, o meu pastor era uma pessoa muito amada, ele tinha uma prática de oração, mas era assim, do nada. A gente estava reunido, sabe, pastor? Assim, do nada, o Júnior, tu ora. Eu falei, o quê, eu? Um adolescente assim, estava lá no final da sala, lá da escola bíblica, do nada, o Júnior falava assim, ora aí agora. E eu começava a orar, e ele falou assim, amém. Daquele jeito também, amém, amém. Eu falei, eita, chegaram a onda assim, eu falei, amém. Aí eu falei assim, no finalzinho, eu procurei os meus professores, os pastores, na época era o Júnior, né? Eu dizia assim, pastor, eu não sei orar. Ele falou assim, seja bem-vindo, porque essa escola aqui, era a escola de Jesus Cristo, que nem os discípulos sabiam orar, imagine eu. Seja bem-vindo. Nós não sabemos orar como convém. Nós estamos aprendendo. Mas uma dica que eu te dou, ande com gente que gosta de orar. Gente, eu não era uma peça boa, mas eu me esforcei bastante e comecei a orar com uma turminha que gostava de oração aqui nessa igreja, que participava das vigílias. Eu tinha duas escolhas a fazer na minha adolescência aqui. Era ou ser radical ou ser medíocre. Então eu resolvi, eu quero ser radical. E para ser radical tem que andar no grupo lá da vigília, do fogo. Eu falei, rapaz, então bora.
É por aí, é por aí. Eu comecei a aprender a orar, talvez não foi daquela oração perfeita, mas eu fui andando as vigílias ali, aprendendo, e foi uma experiência maravilhosa, foi. Eu me aproximei de pessoas que gostam de orar. Assim, eu acho que você, para todo mundo que quer, que está chegando, você que é um novo na fé, você que já é uma pessoa experimentada na fé, sabe que tem hora que não dá vontade de orar. Mas aí a pergunta é, o que impede a gente de orar? O que impede a gente de enxergar as obras de Deus, o que Deus está realizando nessa igreja, através de nós? Olha só para o texto, meus irmãos. Olha só aqui, no início aqui, ó. Eu sei que todos nós temos desafios e adversidades que nos deixam com medo, com desesperança. Servos de Deus têm muitas vezes a gente tem essas lutas, como qualquer um, e na hora a gente não sabe orar, mas a gente tem uma arma maravilhosa, né? Que é a oração. E orar é simples, mas parece que para muita gente não é, mas é falar com Deus. E mais do que isso, é ser alimentado, é ser fortalecido por Deus. Eu me lembro que eu pensava que era só repetir o que o irmão falava, mas era mais do que isso. Eu me sentia forte depois de orar, eu me sentia mais próximo de Deus. A prática foi levando isso. Por que isso? A nossa confissão de fé, a nossa teologia reformada nos explica que a oração é também um meio de graça. A gente vai entendendo depois isso, sabe? Vai entendendo que isso fortalece a igreja. Tem 3 meios de graças que nós cremos, como presbiterianos reformados. A palavra de Deus, a fiel exposição das Sagradas Escrituras, e os sacramentos, batismo e santa ceia, e oração. Nós oramos não porque, vamos orar para cumprir uma cartilha, oramos porque nós cremos, nós nos alimentamos, nós nos fortalecemos no Senhor, e nós cremos que é uma maneira de falar com Deus, e também Deus falar conosco. Isso fortalece a nossa alma, isso alegra o nosso coração, são os benefícios de Deus na minha vida. E não pode ser delegado somente, tu ora hoje, tu ora amanhã, não, todo crente fiel, que busca a Deus, ele está ali sendo encorajado pelo Espírito Santo a orar. A oração, ela é um trabalho que o Espírito Santo faz no seu coração, e você, como crente, vai buscando a Deus todo dia. E essa igreja tem várias maneiras de encorajar você de orar. Tem os nossos cultos de oração, amém? Que mais? Tem os 21 dias, tanto no meio do ano como no início do ano. Então tem formas que encorajam, que dizem assim, meu irmão, vamos que essa igreja ora. E quando a igreja ora, nós vemos e temos visto a mão de Deus guiando o seu povo, poderosamente. Isso é fantástico para a igreja dele. Isso fortalece o seu povo. A teologia reformada ela é cheia disso, de ensinos. Isso nos mostra quanto é importante, não só isso, mas o quanto nós, como servo de Deus, devemos cultivar, buscar a vida, esse estilo de oração. E o bom aqui, irmãos, é que aqui você tem a liberdade de orar. Um levanta e começa a orar alto, outro baixo, né? Tem várias formas, mas eu não estou preocupado com forma, eu estou querendo falar para você o seguinte, meu irmão, buscar-me-ei, olha só, desde o Antigo Testamento os profetas diziam, buscar-me-eis e me achareis quando vos buscar de todo o vosso coração, invoca-me. Jesus já estava ensinando, ó, quem procura, não acha, né? Mas não é Jesus dizendo isso não, pedir, que mais, irmãos? Pedir, dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Pedir, dá-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. É um estilo, é uma busca. Você deve. Isso vai alegrando o coração. Isso vai enchendo o seu coração
de várias coisas que nessa noite eu vi nessa oração de Eliseu. Eliseu, quem era o Eliseu? Era um homem de Deus. Quem era Eliseu, irmãos? Primeira vez que eu ouvi sobre Eliseu, ele estava de parceria lá com Elias. E Elias, para muito da minha época, ele parecia algo assim de outro mundo. Era alguém, parece que era tão santo que eu não tinha nem digno de falar o nome de Elias. O bicho era muito poderoso, era muita intimidade com Deus. Não é verdade? Eu pensava assim também. E Eliseu andava com Elias. Eliseu foi um dos profetas mais proeminentes do Antigo Testamento da Bíblia. Ele foi sucessor do profeta Elias, que eu mencionei agora, que você encontra muito isso em 1 Reis e 2 Reis. Eliseu nasceu, e você sabe aí do capítulo, lá em 2 Reis, capítulo lá do início, no capítulo 1 de 2 Reis, lá de 1 Reis, você vai ver todo o processo do nascimento dele. Mas quando Elias o encontrou, estava trabalhando como agricultor. Ele foi chamado por Elias para se tornar seu sucessor, e após receber a dupla porção do espírito de Elias, começou seu ministério público. Ele não queria andar com Elias de qualquer forma, não. Elias estava subindo ali, lembra que o Senhor sendo levado por Deus, e ele falou assim: me dê a porção dobrada do teu espírito, né? Aquilo que tu faz, eu quero continuar fazendo aqui. Eu quero ter essa intimidade que tu tens com Deus. Elias andava com Deus. Ele era conhecido como homem de Deus. Você não tem essa expressão de vez em quando, você não usa? Olha, poxa, aquele irmão ali é um homem de Deus. Aquela irmã é uma mulher de Deus. É uma expressão muito forte que dá a ideia que são aquelas pessoas que têm intimidade com Deus. A intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. E isso ficava nítido, que esse homem era um homem de Deus. Pessoa simples, mas que tem algumas características que Deus vai fazendo na vida de um homem desse, que vai se tornando um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Que isso me chama a atenção aqui nessa oração. Eliseu, ele vai aqui, por exemplo, além de ser esse homem de Deus, ele era conhecido por realizar também, como Elias, muitos milagres em nome de Deus, como a cura de doenças, a multiplicação de alimentos, a ressurreição de mortos e a purificação de águas poluídas. Esse ministério de Eliseu foi caracterizado de uma profunda fé, intimidade com o Senhor, e muita confiança em Deus, porque eu não tenho dúvida que ele cultivava uma prática de oração, a marca de um eleito, a marca de uma igreja. E por muito tempo eu tenho visto que nessa nossa igreja aqui, uma das marcas da nossa igreja, porque eu faço parte também dessa história, é que essa igreja ora. Porque isso é a maior expressão de alguém ser cheio do Espírito Santo, é que ele tem uma vida de oração, é que ela tem uma vida de oração. E eu quero dizer que a gente tem mesmo. Nós somos presbiterianos, não somos sorveterianos. Nós não precisamos ser pentecostais para ser reconhecidos como homens e mulheres que oram, porque nós entendemos a importância da oração na minha vida, na comunidade dos santos, e nós sabemos que Deus ouve, e Deus está vivo, Deus fala, Deus age, Deus intervém. Isso é marcante para essa igreja. Esse homem tinha uma profunda comunhão com Deus. E evidentemente que no contexto agora imediato, nós estamos falando aqui que Eliseu está no reinado de Jorão, rei de Israel. E detalhe, o reinado de Israel foi marcado por muita vergonha, com muita corrupção, com escândalos morais. A maioria dos reis de Israel, do reino do norte, todos os reis foram aqueles reis que envergonharam, que se corromperam. E um dos grandes problemas, irmãos, que impede a gente de enxergar, como aquele moço ali, que Eliseu está falando, Senhor, fazendo uma oração, aquela oração que disse, abre os olhos deste homem.
O grande problema de enxergar onde Deus está agindo diante das adversidades, porque ele estava vivendo naquele momento uma adversidade. A cidade estava sendo sitiada, estava toda, Dotã estava cercada pelos seus inimigos. Estava cercada. Os inimigos estavam ali prontos, e não era um, não, eram cavalos e carros, era muita gente poderosa, cercando o povo de Deus. Detalhe, quem era o povo de Deus naquele momento? Eliseu e o moço. Quem não vai entrar em desespero nessa hora? É difícil, é. Os sírios são poderosos. Não tem piedade. Eles vão, e isso atemoriza os corações, porque naquele momento do medo, a nossa reação diante do medo, do desespero, qual é? Diante do inimigo que está na porta, que tem tudo contra nós, tu olha aos olhos humanos e diz assim: graça e paz, a paz do Senhor. Não, o negócio está feio, é um negócio assim: Senhor Deus, abre os nossos olhos. O mais crente vai dizer assim: meu pai, e agora? Bate o desespero. Eu fico pensando naquela hora, se fosse vários moços do lado, né? Aqui não é Geazi não, né? Não é Geazi não. Mas vários moços, se tivessem ali do lado, eu acho que o desespero era coletivo. O que faz Eliseu reagir da forma como um servo de Deus deve reagir? O que ele enxergou que o seu servo não tinha enxergado? Ou em outras palavras, o que nos impede de enxergar? Tem algumas coisas importantes aqui. Esse pânico do servo aqui, ó, vendo os inimigos cercando, e tomado pelo medo, que vê o perigo à sua frente, as esperanças se desvanecem, a situação parece irreversível. Essa é um típico de situação que muitos de nós passamos. E talvez eu me coloque aqui nessa cena no lugar do servo, nem no lugar de Eliseu. Tem uns que se colocam, se atrevem ainda, né, dizer: não, pastor, falta de fé. Esse aí, falta de fé, né, pastor? Não teve fé. Poxa, Eliseu ali é um homem de fé. Calma, que não é assim. Eu me coloco muitas vezes como esse servo. Veio a pandemia, só para lembrar. Lembra da pandemia, que não faz muito tempo? 2019, cruel. Quantos irmãos foram tomados? 2020. E aí? Como é que foi a situação? Foi dura, nua e crua. Vi irmãos que não queriam sair de casa por nada. Mas teve irmãos aqui, e essa igreja, pastores, missionários, irmãos dessa igreja, que enxergaram além. A gente se preparou, se encapuzou de tudo que era necessário para a proteção, mas continuamos crendo que o Deus que cuida de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é poderoso, e Ele vai aplacar todo tipo de pandemia, Ele vai repreender todo o mal. Essa igreja aqui foi levantada no meio do desespero, porque tem homens e mulheres piedosos aqui dentro, que oram e faz, que oram e vão, que oram e estão ali encorajando, estão ali fazendo a sua parte, e pega também a Covid. Eu peguei, mas eu vi muitos dizendo assim: eu vou morrer quando eu pegar esse negócio, e tinha gente que morreu mesmo. E eu quero dizer para você, irmãos, nesse momento é que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que os medos, eles existem, e que tem que ser confrontados, tem que ser curados, tem que ser tratados, mas a gente não pode retroceder. Nós temos uma fé, e essa fé é inabalável. Essa fé, ela precisa ser colocada em prática no momento de perseguição, de adversidade. É ali que Deus fortalece o seu povo, é ali que Ele levanta o exército cheio do Espírito Santo, que ora e vê Deus agindo, fazendo cura.
abrindo ali, ó Deus, portas, irmãos, com oxigênio, ó irmãos, com remédio, com vidas. Vimos isso sim ou não, irmãos? Sim. Agora bate, isso aí foi um dos maiores que a gente passou recentemente, mas tem aquele do dia a dia. Mas tem uns que é pior, eles são espirituais, que impedem da gente enxergar a glória de Deus, irmãos. Nós temos que ser que nem Davi, ter a coragem e percepção de dizer assim: Senhor, abre os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Mas os meus olhos estão manchados de pecado. O que manchou os reis de Israel, que impedia esses homens de buscarem a presença de Deus, porque eles não queriam, porque eles estavam fascinados, encantados com a idolatria, encantados com aquela mistura sincretista de religião ali no meio deles. Deus dizia para eles não se envolverem com os deuses das nações que estavam sendo conquistadas, e nem sequer manter relacionamento com elas, nem se casar, nada disso. O próprio rei Salomão se deixou levar por isso. Enganoso, já dizia o profeta, é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É isso que afasta as pessoas de Deus, é o coração cheio da idolatria, coração cheio da ganância, coração cheio do poder do homem, de querer, através do poder, atravessar as pessoas, não quer saber, mas eles querem chegar lá, não custa como isso vai acontecer. Isso impediu, principalmente de obedecer os seus mandamentos e os seus preceitos. Existe muitas, isso impede a gente enxergar. A idolatria, irmãos, ela está ali, no coração das pessoas que nasceram, que precisam nascer de novo. O irmão estava aqui tocando, eu falei para a Fernanda: poxa, se eu soubesse, eu ia pedir para ele cantar a música do Nicodemos. Já estava sentindo falta já. Viu, pastor Eto? É necessário nascer de novo, irmãos. Olha, Deus faz uma mudança de coração. Ele nos dá um coração, transforma o coração de pedra, no coração que sente, no coração que crê, que confia. 3 características importantes que eu vejo aqui na oração de Eliseu. Primeiro, a oração que Eliseu faz é uma oração cheia de alguém que confia em Deus, alguém que conecta-se com Deus, é alguém que sabe que Deus não vai falhar, é alguém que sabe que Deus vai agir no tempo certo, alguém que sabe que Deus é soberano, que Deus é majestoso, é o Deus da aliança, que se importa com o seu povo, que se importa com Ele, e Ele não vai deixar seu povo cair à mercê. E ele creu tanto, que quando ele orou, os olhos daquele homem se abriram, para ele enxergar o que Eliseu já estava acostumado de ver. A grandeza, a majestade de Deus naquele lugar todo sendo tomado de cavalos e carros de fogo. Conectar-se com Deus é confiar, é saber que Ele não falha, que Ele é fiel. É que você não só vai procurar Deus porque você está orando e você está numa enrascada, aí Ele vai lá te salvar. Não é por causa disso, irmãos. Você está aprendendo a confiar. E as nossas experiências no nosso dia a dia nos ensinam a confiar em Deus. E principalmente, você tem que saber andar com pessoas que confiam em Deus. Você tem que aprender a saber lidar com os teus problemas, mas colocando Deus em primeiro lugar. Eu sei que eu e você já faz isso, mas muitas vezes quando a gente é pego numa situação igual a essa, o medo vem falar mais alto, o desespero bate na porta, mas a primeira atitude nossa é confiar, é trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Durante o século XIX e século XX, havia uma filosofia no nosso meio, no meio da cultura, dizendo que Deus está morto, e Deus não está morto, que Deus não fala, mas fala sim, Ele está vivo.
Ele está aqui no nosso meio. Que se invocarmos, se pedirmos alguma coisa em seu nome, Ele fará segundo a sua vontade. Ele é um Deus vivo. Ele não está morto. Nós temos que aprender. Jesus uma vez Ele chamou os seus discípulos, aquela multidão, disse: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu posso ver também, através dessa oração de Eliseu aqui, pedindo a Deus que Ele abra esses olhos, porque esse homem tinha uma intimidade, porque esse homem acreditava em Deus, ele confiava em Deus em meus desafios, ele não foi consumido, ele não se deixou ser consumido pelo medo, ele confiou em Deus, ele buscou sua presença, ele estava ali à disposição de ser usado por Deus. E é aí que entra o segundo aspecto importante nessa oração. A oração de Eliseu nos dá aquilo que a gente precisa para saber discernir, discernimento espiritual. O pastor Hélio falou semana passada sobre isso, um pouco. E eu falei assim, é verdade. O que é isso? A oração não apenas nos permite falar com Deus. Eu estava tentando pesquisar quanto tempo o povo de Deus costuma buscar a Deus em oração. A segunda religião que mais tem crescido no mundo são dos muçulmanos. Eles têm uma prática de oração lá severa. E a gente sabe que eles oram lá para o Deus dele, Alá, em nome de Maomé, assim vai. Mas lembra? Aquela 3 vezes por dia? De onde é essa prática? Nossa! Sabe aquelas visitações que uma seita muito faz por aí, levando a palavra de casa em casa? Os TJs, né? Os Testemunhos de Jeová têm essa prática de ir de casa em casa, dizendo que vai falar a palavra de Deus. Eu fui, uma época, atacado por essa galera, no início da minha conversão. Sabe essa prática de casa em casa, levar o evangelho? Não era deles. Eles roubaram esse tipo de prática. Sabe de quem? Os cristãos. Nós éramos de casa em casa, pregávamos o evangelho. A prática de Daniel de orar 3 vezes, os muçulmanos tomaram e cultivaram isso, colocaram. A questão da memorização dos filhos, da lei, do Alcorão. Se você frequentar lá, se você estudar sobre os muçulmanos, a religião islã, é um negócio severo que eles fazem com os filhos, para eles memorizarem e decorarem, coisa assim isso de onde eles buscaram? Nossa, o povo de Deus tem tudo que é necessário para viver uma vida que glorifique a Deus. Se tem uma coisa que Deus quer através da oração, que a gente tem essa prática de oração, é resgatar aquilo que Ele já fez, aquilo que Ele colocou como prática para nós. E a gente não pode deixar isso ser levado para outras religiões. É orarmos de forma intencional. Porque nós sabemos a quem nós oramos, e nós sabemos o quanto Ele é poderoso, e que Ele ouve, e que Ele é poderoso. Mas parece que essas coisas só acontecem quando eu estou doente, ou muitas vezes acontece quando eu estou numa situação difícil. Não, meu irmão, a vida de oração é um estilo que qualquer momento a gente faz, qualquer momento a gente está orando. Se a gente está andando para aqui e para ali, está orando. O pessoal até acha estranho o crente, né? Viver com o crente que toda hora ele está falando, parece que está falando sozinho, mas não está, a gente está orando. A gente está orando, está buscando, e a gente está ali louvando. E por quê? Porque a gente está constantemente conectados com Deus. Tem pessoas que estão conectadas com todo mundo desse mundo aí. Hoje com a internet todo mundo está conectado com tudo. Mas o povo de Deus sabe que a melhor conexão que ele tem é com Deus. E o discernimento espiritual vem aqui, ó irmãos. Qual é o momento do discernimento espiritual? É quando você permite que o Pai Eterno
você conversa com Ele, e você compartilha as suas preocupações com Ele, e Ele ouve isso, e age isso, aí você vê, Deus está ali te dando sabedoria para você saber lidar com aquela situação, você vê que todos os teus planos estão ali abertos diante de Deus, e Deus vai guiar os seus passos, porque é isso que é a promessa de Deus para a sua vida, você está sendo guiado por Deus, você sabe que é naquele momento você vai falar na hora certa, porque Ele vai colocar palavras na tua boca, palavras de sabedoria, que você vai usar na hora certa, porque a tua vida está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? A oração que eu vejo nisso, porque quando ele vai, ele ora, e parece que naquela hora, veja aí no versículo 17, ele ora, peço-te que abra os olhos para que veja. Ninguém tem poder para abrir os olhos como Deus, para ver o que? A glória dele. E se tem uma coisa que na oração, quando nós oramos, é Deus seja glorificado, e que o seu povo receba os benefícios disso. Nós somos ainda abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bênção não falta para nós, não falta. Você não precisa correr atrás da bênção, nós somos abençoados com toda a sorte de bênção, está lá em Efésios capítulo 1, nós somos abençoados. E outra, se você tem o Espírito Santo de Deus, e Deus está te guiando naquela hora, ali, Ele vai te dar o discernimento, porque você anda na verdade, você tem tudo que é necessário para a sua vida, você tem a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, e você tem a melhor arma do mundo, a oração. As nossas armas não são físicas, são espirituais. Vou dar um exemplo desse mortal. Estava acontecendo o congresso de grupos familiares aqui, pastor Hélio. Na verdade, foi na Central. Sabe naquele momento que o palestrante, eu não vou dizer quem era o palestrante, mas eu me lembro que eu fui, e naquela hora, o palestrante falou assim, olha, vamos parar agora um pouco, que eu quero orar por vocês. Eu quero fazer o seguinte, eu quero que o irmão que está do seu lado aí, ore pelo outro que está do seu lado. Você está do lado aí, ore por ele, e ele ore por você. E eu não me lembro, a pessoa que estava do meu lado, nunca vi, nem tenho noção mais de quem era. Eu só sei que eu orei por ele, e ele orou por mim. Sabe naquela hora que faz assim, que você não percebe, mas o Espírito Santo te dá discernimento para você ver que alguma coisa mudou, que Deus está operando aí. Foi o que aconteceu. Passou, saí, fui-me embora, não vi energia nenhuma, não pulei, deu um grau, aconteceu nada disso. Eu saí, quando eu cheguei em casa, eu tinha uma fungação, irmãos, um negócio terrível. Era uma rinite tão brava, que eu só parava com Nelsoro. Inclusive, a minha médica está até ali, ela é um veneno. Isso é viciante, pastor. Era, pior que era mesmo. Só desentupiu meu nariz com Nelsoro, irmã. E naquela hora eu tinha pedido assim, Senhor, me cura. Mas eu sei que isso aí não é nada para ti. E também tu não vai perder teu tempo, né? Mas se quiser me curar, diz que me perturba toda. Meus irmãos, parou. Uma coisa pequenininha, parece que é medíocre, né? Mas Deus está muito interessado na sua vida em tudo. Eu me tornei uma pessoa melhor? Graças a Deus, irmão, graças a Deus. Respirava melhor, dormia melhor, não roncava tanto. Minha mulher deu glória a Deus por isso. Isso foi maravilha, mas são coisas pequenas que parece que Deus não se importa. Deus se importa com tudo. Tudo sobre a tua vida. Tudo. A glória é dele. Mas a gente é beneficiado com tantas bênçãos derramadas sobre a sua igreja, que acaba respingando um pouquinho lá em mim, quando eu estou sentadinho ali pensando, não vai ouvir não, ouviu e muito. Ele está ouvindo o seu clamor. Deus, lembra lá daquela viúva? Deus
fará justiça aos seus escolhidos, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. O que a palavra de Deus diz, continuando? Depressa fará, mas é do tempo dele, no jeito dele. Nos nossos acampamentos de adolescente, vários, chegava sexta para sábado, encontros, muitas vezes de vigília, eu falava assim, Senhor, hoje é o dia. Bom, não era eu que estava estipulando o dia e a hora que Jesus tinha que operar, eu não, quem sou eu? Não sou nada. Mas a gente tinha um hábito de sempre fazer as nossas atividades, e na sexta para o sábado parece que era uma coisa assim, que a gente esperava alguma coisa de Deus agir, sabe? A gente pedia assim, parece que a gente se preparava, orava, jejuava, e dizia assim, Senhor, é agora. Aí muitas vezes não era do nosso jeito. Mas muitas vezes não era naquela hora. Mas o que era evidente nos nossos retiros, nossos encontros, que sempre caíam lá encapetados. Né, pastor Elton? Tinha um negócio assim meio... Rapaz, é um negócio que caía encapetado, rapaz. Irmãos, eu não vou dialogar sobre batalha espiritual, não vou dizer os 7, não vou falar nada disso. Eu só sei de uma coisa, que eu orava, o povo orava, os adolescentes, meus irmãos aqui entre nós, os adolescentes quando oram, rapaz, não tem demoniado que fique ali não. Na hora aqueles meninos eram libertos, Deus estava agindo, Deus está aqui nesse lugar. Esses meninos foram levados a uma vida de oração. Por quê? Em terceiro lugar, porque a oração fortalece a nossa fé, irmãos. O inimigo está ali. E Deus é tão poderoso que Ele confunde os seus inimigos. Na hora que da oração, Ele fala assim no verso 18, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriam da cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então veja no verso 19, então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta cidade, segue-me e guiar-vos-ei ao homem que buscar, e o guiou a Samaria. Vê, enquanto eles pensavam, todos os seus inimigos ficaram cegos, foram parar lá no meio da cidade de Samaria, diante do rei, e o rei, quando Eliseu ora para que eles enxerguem, eles já estavam totalmente já vulneráveis, já estavam entregues nas mãos do povo de Israel, nas mãos de Deus. Ele confunde os nossos inimigos, porque Ele é soberano. Ele é soberano. Eu sempre entendo o seguinte, irmão, toda vez que eu vejo uma situação dessa, que é muito difícil, seja ela de ordem espiritual, seja ela uma doença, seja ela uma batalha que você está enfrentando, eu peço ao Senhor, o Senhor me dá discernimento, o Senhor fortalece, me ajuda, o que tu está querendo me ensinar? Eu peço assim, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me ensina a crer, e Senhor, é no nome de Jesus que essas coisas vão desaparecer. Irmão, eu só oro assim e o negócio acontece. Eu já tive, você que tem uma vida de oração, sabe que tem horas que você ora e você parece que não acredita que você está orando. Não sei se já aconteceu contigo. Você está lá orando, aí você já sabe, já deu pela tua mente lá, tua mente, né, que a nossa mente é fantástica, tem uma coisa maravilhosa. Aí você já fez toda a análise, né? Eu falei assim, esse aqui já está derrotado, mas não vai dar em nada não. Mas Senhor, em nome de Jesus, opera maravilhas, e fala tudo, né? E quando acontece, você fala assim, uau, ele foi liberto, ela está livre, e você se espanta até com a tua oração, porque quando a gente ora, a gente é mais crente, essa é a verdade. Quando a gente ora, meu Deus do céu, quando a gente ora de verdade, a gente é mais crente. A gente busca de Deus um revestimento, parece que naquela hora o Espírito Santo que intercede por nós, ele vai e começa a operar, e você começa a dizer assim, Senhor, eis-me aqui. E quando você abre os olhos depois da tua oração, você vê ali algo acontecendo, Deus se manifestando, e o nome dele sendo glorificado, ainda você ali, ainda recebendo assim, obrigado pastor, obrigado meu irmão, eu estou em paz, só ore por mim. Uma das maneiras, assim, que você coloca a tua vida de oração em prática, eu dou uma dica, de novo, eu gosto de fazer isso. Primeiro,
Você que sempre anda aqui, ali tem seus trabalhos, tem as suas atividades. Você está ali ali na universidade. Você está ali. As pessoas hoje não querem parar para falar sobre Jesus. Não querem saber, não. Não tem tempo até. Eles dizem. Mas se você fala assim, eu posso pelo menos orar, irmãos, eu quero dizer para você, isso funciona, viu? Funciona. Os ateus que o diga aí, que eu já peguei muito, eu conversei com vários ateus, eu falei assim, olha, tudo bem, você não concorda comigo, mas deixa eu orar por você, não vai acontecer nada mesmo, não vai. Aí é oração, irmãos, parece que ali na hora a gente se torna a pessoa mais crente do mundo e levanta dos 5 pontos do calvinismo naquela hora, na tua oração, e repreende o inimigo e você sai dali como aquela coração assim, obrigado, Senhor. Quem já teve essa experiência assim? Eu já tive várias experiências assim. Levanta a mão assim, eu já vi. As pessoas, elas são evangelizadas através da oração. Na oração aqui, saudoso Daniel, pastor Daniel, esteve com a gente em vários impactos do carnaval aqui na principal. A gente via que as pessoas muitas vezes saíam dali, iam para a euforia, e não tinham tempo para ouvir a gente direito. A gente fazia toda a abordagem, falava do amor de Deus, pegava até o nome, e no final a gente terminava com uma oração. Irmãos, era na oração que aquela pessoa parece que era tocada por Deus e queria falar assim, olha, eu queria ficar mais. A gente falava assim, tu quer mesmo? Quero. Então vem aqui para a gente tomar uma aguinha, um chocolate quente. Era a oração que acontecia. Isso é um estilo, é viver. Todo dia. Você está no seu trabalho, não é só aquela oração do café da manhã, do almoço e do jantar. Evidentemente não é essa que eu estou falando. Eu estou falando que você pode usar a melhor meio de graça, um dos maiores meios de graça que você tem é a oração, para ser algo que faça parte da tua vida, do teu dia a dia, do teu respirar, do teu falar. Sabe? Eu estou aqui vários momentos louvando ao Senhor, vendo aqui a Fernanda, os irmãos louvando, e parece que eu tenho uma sensação que eu vou ser arrebatado a qualquer momento, porque eu estou ao mesmo tempo assim, Senhor, parece que é por intensidade, é agora que o Senhor vai me levar, não era aquele momento, mas eu estou nessa expectativa da volta de Jesus, nós ansiamos por esse dia, nós buscamos Ele tanto, porque nós sabemos que Ele vai voltar, e quando Ele voltar, Ele vai buscar mim e a você, e aí, meus irmãos, a gente vai estar tudo pleno, a gente vai estar recebendo dEle a plenitude dEle completa. A gente só vê assim, irmãos, ainda não por completo, irmãos. A gente vê ali o poder de Deus, pessoas enfermas, Ele curando, mas vai acabar com tudo isso. Um dia virá os novos céus e nova terra, nós vamos ali adorar o Cordeiro que venceu para sempre, não haverá dor, não haverá mais nada dessas coisas. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, nós vamos orar, vamos continuar buscando a Ele, para que esse dia quando chegar, irmãos, nós vamos estar preparados. Nós vamos estar ansiosos para aquele dia, que nós vamos cantar Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero estar nesse dia quando Ele me chamar. Eu quero, como já vi relatos aqui de vários santos e santas que estão aqui presentes, no dia que ela estava prestes para ser chamada, ela ouve uma música celestial. Eu já vi vários testemunhos assim. Vários testemunhos. O que foi? Eu estou ouvindo. O quê? Uma música. Acho que está chegando a minha hora de ir. A sensibilidade, a percepção. São muitas coisas, pastor. Outro aspecto que eu falo, que essa oração fortalece a nossa fé, é quando nós demonstramos a nossa confiança em Deus e em seu poder para agir em nossas vidas. Quando eu busco por sabedoria, e Deus vai e me usa e me dá sabedoria. Dá sabedoria, não somente inteligência para você estudar, você ser um bom profissional, etc. Mas é como você colocar as verdades que você crê na hora certa, com a pessoa certa, naquele momento, é sabedoria de Deus. E o temor ao Senhor, meus irmãos. E o temor ao Senhor.
Eu perguntava para os adolescentes várias vezes o que mais eles queriam desse retiro ou dessa programação, o que eles buscavam mais de Deus, né? O que você está fazendo aqui? A minha oração era o seguinte: Senhor, que eles saiam daqui com a Tua presença. De tudo que eu fiz aqui, o importa é o seguinte: que eles te conheçam e saiam daqui cheio do Espírito Santo, cheio da Tua presença, porque é o único presente que o Senhor pode me dar, que vai marcar a vida deles, como marcou a minha, é a Tua presença na vida deles, que quando eles começarem a orar, não vai ser por obrigação, vai ser por adoração. Eles vão orar e vão dizer assim, eles não vão orar como se fosse uma obrigação, mas como se eles estão livres para adorar, eles estão livres para buscar. É isso que é a igreja, irmãos. Essa igreja é essa, que vai buscando, porque ela é livre, ela não tem vergonha de, muitas vezes, ela orar alto mesmo, e saber porque o seu Senhor está ali, meu Deus está aqui. Você pede sabedoria, Ele dá sabedoria, e eu sei que essa prática não é fácil, porque daqui a pouco você desanima, mas você pode orar também, pedindo ao Senhor: Senhor, me dê perseverança na oração, me dê essa vontade constante de estar praticando. Chega com a sua esposa, chega com o seu filho, chega com o seu irmão, aquele que você tem amizade, procura essas pessoas. Você precisa lidar com isso, porque muitos dos nossos problemas são resolvidos, irmãos. Muitas vezes nem precisa vir no gabinete pastoral, porque o pastor vai dizer a mesma coisa que eu estou falando. E muitas vezes é uma atitude sua, individual com Deus. Essa dor vai parar se você orar. Eu sei que a oração do pastor Wellington é poderosa, né? Vai pedir: pastor, por favor, ora por mim. Vai lá e ora. Pastor Arius também é a mesma coisa, né? Aquela voz, né? Mas Deus está te dando, como sacerdócio real, você ora também. A Dora falou: pastor padre aí, ó. Assim, olha, eu vou dizer para você, Deus deu a vocês livre acesso à presença de Deus para viver isso. E Deus usa pessoas simples que nem você aí, ó, para ser um instrumento dEle, para a glória dEle. E ainda assim você é beneficiado com bênçãos de Deus. Mas a glória é dEle. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que faz tudo conforme o conselho da sua vontade. Ele já decretou todas as coisas, mas as bênçãos estão ali, e Ele quer que o seu povo ore, e o povo de Deus aqui vai continuar orando. Os melhores momentos da igreja, você já percebeu? O pastor Francisco até chama aqui, vem o pessoal aqui na frente orar, aquela presença, porque a gente quer que Deus, naquele momento, se derrame sobre nós. Porque foi aqui a primeira vez que eu senti a presença de Deus também. Foi na igreja presbiteriana, não foi numa pentecostal não, viu? Eu nunca precisei de ir lá da pentecostal para sentir o poder de Deus, nem viver vida de oração, não. Deus está aqui, e Ele está vivo, e Ele quer usar a sua vida. A partir desse momento, encorajar você, como Eliseu, aprender algumas coisas. Aprenda a confiar em Deus em meio aos desafios. Ore com fé e expectativa, como Ele. Busque uma visão espiritual. Peçamos a Deus que abra os nossos olhos, como aconteceu com o servo. Eliseu olhou para ele, e ele abriu os olhos e enxergou a glória, o exército do Senhor acampado ali, e ele começou a falar assim: agora deixa, agora Senhor, é contigo. Mas sempre foi com Deus, sempre Ele que reinou. Não adianta pegar as rédeas da condução da tua vida, não. É Deus que é Ele que reina. Por mais que Ele colocou você como líder, por mais que você seja uma pessoa que pode ter um conhecimento ou não, Ele é que reina. É Ele que é poderoso. É Ele que vai fazer grandes coisas através da sua vida. Amém, irmãos? Não tem outro. Busque essa visão. Qual é essa visão espiritual? É aquela oração, como de Davi, como agora do moço, que foi, o Eliseu com certeza impôs as mãos ali sobre ele começou a enxergar, como Jesus muitas vezes entra na nossa vida, as escamas caem dos olhos, a gente começa a enxergar, a entender qual o propósito de Deus para a minha vida. Antigamente eu não entendia nada disso. Aprove o Senhor me escolher, me salvar e me tornar uma pessoa nova.
e eis-me aqui. Agora eu entendo, antigamente não entendia nada, ficava assim, não compreendia nada. Mas Ele abriu os meus olhos, as escamas caíram. E como Davi, abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja assim essa visão. Qual é a visão que eu estou falando? Não é a visão, não, estou falando para que ele enxergue o que é as maravilhas do Senhor, para que a gente enxergue que Deus está aqui nesse lugar. Amém? Ore por sabedoria. Nesse tempo desafiador nosso, hoje em dia, busquemos essa sabedoria divina através dessa oração. Dobre os teus joelhos, antes de fazer a primeira ligação para a pessoa que você quer que lhe ajude, ore. Deus vai te conceder esse discernimento necessário para que você tome as decisões sábias e enfrente as dificuldades que virão, com coragem, com coragem. Nós precisamos ser mais ousados, irmãos, ousados na oração mesmo, porque as setas estão crescendo aí de montão, e estão roubando muitas práticas nossas. Só que essa igreja é uma igreja que crê no avivamento, amém? No avivamento, e vai começar de onde? De mim e de você, da sua casa, do seu lar, do núcleo de oração que está sendo estabelecido lá na tua casa, no teu grupo familiar. Acabou. E o último ponto, persevere na oração. Isso aí é um ponto primordial. E para você perseverar na oração, amado irmão, é importante você, como eu disse no início, andar com quem ora, quem gosta de orar. Infelizmente tem crente que não gosta, eu não sei, né? Mas enfim, tem muito crente que gosta. Eu vou pelos crentes que gostam, amém? Tem muito crente que gosta de orar. A gente gosta de falar de tudo, da Bíblia, amém? Se alimenta da verdade, amém? Mas ora, é para orar. Não é para falar, não, é para orar. É fechar os olhos, orarmos. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite, que continue a cultivar isso. Tenhamos a coragem necessária de fazer aquela oração. Senhor, abre os meus olhos. O que está me impedindo de enxergar? Tem gente que critica tudo, irmãos, e não está vendo Deus agindo. Eu quero dizer para essa igreja que Deus está agindo aqui, amém, irmãos? Para de reclamar. Haja, ore, busque, faça a sua parte. Entendeu? Vai orar, que se você estiver cultivando a oração, você não vai querer dividir igreja, você não vai querer ser uma pedra de tropeço, você vai ser bênção. Você vai ser um instrumento de Deus com sabedoria aqui dentro. E é isso que Deus procura, lembra? Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Feche os teus olhos, quero te desafiar aqui. Você quer ter esse estilo de vida, você quer viver essa oração de Eliseu, colocar em prática, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Senhor, faz de mim um instrumento, Senhor, seja na adolescência, seja na minha juventude, seja hoje como eu estou, meu Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Se você quer isso, você fique de pé, irmão, vamos orar em nome de Jesus. Pastor Ilson já se aproxima aí. Fecha os teus olhos, irmãos. Senhor, ensina-nos a amar o Senhor sobre todas as coisas. Ajuda-nos a enxergar aquilo que é sujo, aquilo que não presta, aquilo que povoa a nossa mente e o nosso coração, que o Senhor não quer mais. O Senhor mesmo venha limpar em nome de Jesus. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergar as maravilhas, para enxergar a vitória, para enxergar que há uma luz no fim do túnel, para enxergar, Senhor, que Tu tens um propósito na nossa vida, que Tu tens algo para nos ensinar, que o Senhor está aqui nesse lugar, que o Senhor está no controle de todas as coisas, que tudo Tu tens um propósito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, e ó Deus, ajuda-nos a aprender, Senhor, com a vida deste homem de Deus, que continuou, que tinha uma intimidade contigo, que buscou sabedoria,
que deu uma palavra de comando, de sabedoria na hora certa, Senhor. Principalmente numa hora em que as pessoas tinham tudo para poder acabar com a vida dos inimigos, e não foi da maneira, muitas vezes, do rei, foi da maneira do Senhor, porque o Senhor ainda age com misericórdia, e é com sabedoria. Deus nos dê esse discernimento, também nos dê, ó Deus, a perseverança na oração. Nós queremos sair daqui mais motivados, mais encorajados. Nós queremos, ó Deus, reunir nossos filhos e nossa esposa ali, ó Deus, e manter aquele nosso lar aceso com a Tua presença. Porque, como diz a Tua palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ali é o lugar onde o Senhor habita, ali é o lugar onde o Senhor se faz presente. Toma nossas vidas, Pai. Toma a vida de cada casal, de cada família aqui, meu Deus. A minha oração, Senhor, é que essa oração humilde, é aquela oração: Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa-me, Pai, para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós não queremos, ó Pai, ver as coisas, o Senhor está realizando as coisas, a Tua obra, e a gente muitas vezes não está enxergando. O que impede, o Senhor faz cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. E dá-nos, ó Deus, um coração de Eliseu, um coração parecido igual ao Teu, Senhor Jesus, um coração humilde, um coração, ó Deus, obediente à Tua palavra, um coração, ó Deus, que confia no Senhor, mesmo quando a gente não vê que as coisas estão claras, muitas vezes as coisas não estão do jeito que a gente quer que esteja, mas, Senhor, nós cremos que o Senhor reina, é o Senhor que reina nessa igreja, é o Senhor que reina sobre a liderança dessa igreja, é o Senhor que é o nosso Deus, e quando o Senhor está na frente, ó Pai, há paz no nosso coração, há paz no meio do Seu povo, e é por isso que nós cremos, e é por isso que nós confiamos, e nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Confiarei em Ti, Senhor, minha esperança está em Ti, não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti. Enxergue o livramento do Senhor na sua vida. Minha esperança, Pai, santo está conosco, porque as que estão com Ele. A bênção do Senhor é maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa a circunstância. Eu estou vendo carros e cavalos de fogo protegendo a minha vida, minha família, essa casa, protegendo, livrando, guiando, Senhor. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa a circunstância. Deus é fiel. Permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está. Não há maior prazer que o meu Deus cuida de mim. Mais uma vez apenas. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que
E o meu Deus cuida de mim. levante suas mãos aos céus, porque é de lá que vem o livramento, é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem o teu auxílio. E ainda que existam exércitos acampados ao redor de ti, querendo te destruir, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Há socorro de Deus, há livramento de Deus, há salvação de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. A bênção de Deus para você, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça bendita e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a santa consolação, o livramento e a presença do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre esta igreja e sobre toda a igreja de Deus espalhada pelos 4 cantos do mundo, não apenas hoje, mas para todo o sempre. Aplauda o Senhor. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana para a glória de Deus. Vamos sair com calma.